2008 chega ao fim. E olhando para trás, percebemos que foi um ano de muitas conquistas em todo o país e também em nosso estado. Chegou a hora de conferir os assuntos que tiveram mais destaques nos últimos 12 meses aqui no Tocantins. A RedeStat apresenta a partir de agora a Retrospectiva 2008. Desmanche da raquete de Jabaú gigantes norte-americanos. O ano começou com um susto na área da saúde. A febre amarela chegou bem perto do Tocantins. O calazar e a dengue também deixaram a população em alerta. No campo, a seca ainda castigou a população da região sudeste. Mas alguns projetos foram colocados em prática para diminuir esse problema nos próximos anos. Foi uma corrida aos postos de saúde. Com medo da febre amarela, até gente que já tinha sido vacinada queria ser imunizada novamente. Filas se formavam todos os dias e foi preciso paciência. A Secretaria da Saúde do Estado confirmou a morte de um macaco por causa da febre amarela em Dianópolis. Outros 2 macacos encontrados mortos em Palmas deixaram os moradores apreensivos na capital. Mas os exames mostraram que os animais não tinham a doença. A dengue também deixou em alerta toda a população. Apesar do número de casos em 2008 ter sido menor que o registrado no ano passado, o Ministério da Saúde revelou que Palmas estava entre as 30 cidades brasileiras com alta infestação do mosquito Aedes aegypti. O governo do estado deflagrou um plano emergencial e fez um arrastão em 25 cidades para evitar uma epidemia de dengue no Tocantins. O resultado das ações do poder público e da comunidade foi um índice de infestação em Palmas, abaixo do considerado aceitável pelo Ministério da Saúde. O calazar assustou a população esse ano. Palmas registrou 2 casos de morte por causa da doença. No último inquérito canino, o Centro de Controle de Zoonoses encontrou mais de 1.600 cachorros com calazar na capital. A maior parte estava na região sul da cidade. Nem todos os donos de cães deixaram o CCZ sacrificar os animais infectados. Várias cidades do Tocantins não conseguiram atingir a meta da campanha nacional de vacinação contra a rubéola. O índice de Palmas foi o menor registrado entre as capitais. Os homens foram os que menos compareceram aos postos. A Secretaria de Saúde da capital resolveu ir de casa em casa em busca dos moradores que não foram vacinados. No sudeste do estado, o problema continuou sendo a seca. Poços secaram e a plantação em algumas regiões foi perdida. Muitas comunidades tiveram que ser atendidas por carros-pipa. O governo do estado adquiriu máquinas para construir cacimbas e barragens com o objetivo de diminuir os problemas da seca em 2009. Comunidades quilombolas receberam uma força-tarefa para amenizar os efeitos da estiagem. No campo, susto com os casos de estomatite em fazendas do subestado. Os registros aconteceram nas cidades de Paranã e Jaú. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado interditou as propriedades. Por causa disso, a exportação da carne tocantinense foi interrompida. Uma disputa que durou 10 anos. A Justiça determinou que os criadores de gado da Ilha do Bananal retirassem o rebanho do Parque Indígena do Araguaia. Os índios protestaram e chegaram a fechar o acesso dos fiscais e da polícia à ilha. Os povos Javaé e Carajá argumentavam que o aluguel do pasto para os criadores era uma das principais fontes de renda das tribos. Depois de muita negociação, o gado foi retirado. A lei seca passou a vigorar esse ano e provocou uma mudança de hábito dos brasileiros na hora de dirigir. E na área da segurança, operações foram realizadas para combater o crime organizado. A segunda maior apreensão de cocaína já realizada no estado aconteceu esse ano. 320 quilos da droga foram encontrados num caminhão de mudança que seguia da cidade de Divinópolis para Belém do Pará. Um homem de 55 anos que dirigia o veículo foi preso em flagrante. Uma operação no norte do estado desmontou uma rede de tráfico de drogas. De Araguaína, a cocaína e a maconha seguiam para o Maranhão, Pará, Bahia e Mato Grosso. 25 pessoas foram presas.
Rosângela Maria Martins, que confessou ter torturado e matado em 1994 a babá Francineide Martins da Silva, foi condenada a 31 anos de prisão. O marido dela, Vilmar Batista, também está preso e aguarda o julgamento. O crime veio à tona em 2007, quando a polícia descobriu que o casal matou e escondeu o corpo da babá numa cisterna no centro de Palmas. O Centro de Atendimento Socioeducativo do Taquari, em Palmas, foi palco esse ano de fugas e rebeliões. Os adolescentes destruíram móveis, computadores e muitos equipamentos. Os constantes problemas no prédio vêm deixando os moradores do bairro assustados. Sancionada pelo presidente Lula, a Lei Seca entrou em vigor esse ano para tentar diminuir o número de ocorrências de trânsito relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas. As regras são rígidas: multa de quase R$1.000, perda da carteira de habilitação por um ano e, caso o condutor provoque um acidente com vítima fatal, passa a responder por crime de homicídio doloso ou intenção de matar. Para ajudar na fiscalização, o Estado adquiriu bafômetros. Uma das maiores apreensões de animais silvestres do ano foi realizada no Tocantins. 972 curiós e 132 papagaios estavam sendo transportados no ônibus de turismo. As aves seriam comercializadas de forma ilegal em Goiás e São Paulo. 4 pessoas foram multadas e uma foi presa por tráfico de animais silvestres. Depois das piranhas, esse ano foi a vez das arraias assustarem os banhistas do Lago de Palmas. Foram cerca de 50 ataques só na capital, a maior parte na Praia do Prata. Segundo os biólogos, as arraias só se defendem quando se sentem ameaçadas. O aumento no número de registros não estaria ligado a um desequilíbrio ambiental. E por falar em animais, esse ano recebemos visitas inesperadas aqui na capital. Apesar da cidade já estar bastante urbanizada, alguns bichos insistem em aparecer em locais nada comuns. O filhote de jacaré tinha apenas 30 centímetros, mas assustou os moradores do Santa Bárbara. A jiboia de 1,5 metros apareceu no canteiro central da Avenida MS1 e chamou a atenção dos curiosos. Em plena Praça dos Girassóis, uma raposa circulava tranquilamente, como se estivesse em seu habitat natural. Já numa quadra de Palmas foram os grilos que invadiram as casas. Os insetos que aparecem em todas as partes causam prejuízo e ainda emitem uma sinfonia nada agradável. Perigo no céu. Alguns problemas foram registrados aqui no Tocantins. Aeronaves caíram e, em alguns casos, pessoas morreram em acidentes de avião. Mas o céu do estado também foi utilizado como área de treinamento da Força Aérea Brasileira. Logo no início do ano, um avião agrícola caiu numa plantação de arroz em Lagoa da Confusão, no sul do estado, enquanto fazia uma pulverização de rotina. 2 pessoas morreram no acidente. No mesmo fim de semana, um avião modelo ultraleve Pelican caiu a 300 metros do aeroporto de Gurupi. A aeronave vinha de Brasília com destino a Santana do Araguaia, no Pará, e tinha pousado na cidade para reabastecer. As 2 pessoas que estavam no avião tiveram apenas ferimentos. Um avião Cessna fez um pouso de emergência entre as cidades de Ponte Alta e Mateiros, na região do Jalapão. Os passageiros foram socorridos por outro avião e trazidos para Palmas, onde receberam atendimento médico. Palmas sediou um treinamento da Força Aérea Brasileira. Homens do 6º Esquadrão de Transporte Aéreo simularam uma situação de guerra. A seguir, vamos falar sobre as greves e paralisações. Você vai rever o sucesso do 4º Salão do Livro do Tocantins. E ainda, Porto Nacional é o mais novo patrimônio histórico do país. Esses e outros assuntos daqui a pouco na Retrospectiva 2008.